Vamos lá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, beleza? Hoje a gente vai estar aprendendo aqui como fazer o backtest da maneira certa, tá? Eu vou estar puxando um ativo aleatório aqui numa roleta online e a gente vai estar pegando desde o mais longe possível ali do gráfico de 1 minuto para a gente conseguir estar operando esse ativo, fechou? Então vou estar mostrando para vocês todo o processo de análise, como a gente vai estar se portando diante ao mercado, mesmo que for um momento onde a gente está treinando a visão gráfica da maneira correta, a gente está ali focando também em ter a mentalidade certa para conseguir repassar isso, né, replicar os ganhos para nossa conta real, certo? Então vou estar mostrando para vocês aqui o jeito certo de você fazer uma análise de oportunidade, o jeito certo de você fazer um bom backtest para você ter ali o máximo de experiência possível da melhor qualidade, fechou? Vamos estar sorteando aqui agora na prática, certo? O nosso ativo. Essa roleta aqui ela tá no spinwheel.io, totalmente normal, sem modificação nenhuma, tá? Vai ser um sorteio justo aqui. Eu vou até estar dando uma passada aqui pelos resultados, ó, sem resultados anteriores, nada de ocultar, beleza? Aqui nas configurações da roleta, tudo completamente normal, ó, fechou? Então é o que vem de padrão mesmo aqui na roleta, para depois não falar que eu tava vendo antes, coisa assim, fechou? E então vamos estar fazendo a rodada aqui, eu coloquei 13 ativos, tá? Então, desde SHA-USD, GBP-USD, USDK, Dinheiro-USD, Mini Índice, Mini Dólar, Bitcoin, Ethereum, AVAX, Link, SP500, Nasdaq e Dow Jones, fechou? E vamos estar rodando agora. 3, 2, 1. E a gente vai estar operando Ethereum. Fechou, pessoal. Vamos estar trazendo aqui o Ethereum. Volto com vocês aqui para a parte do Ethereum, já começando a nossa análise aqui. Então vamos lá, pessoal. Eu já puxei aqui no dado mais antigo do 1 minuto. Vou estar puxando novamente com vocês aqui para vocês verem que não tem nada manipulado, certo? Então a gente está no preço atual. Hoje é dia 11/9, certo? Aqui às 4h34 da tarde. A gente vai estar vindo aqui no 1 minuto, replay, e vamos estar puxando desde o período mais antigo do gráfico, certo? Como é que meu mouse deu uma travada? Desde o período mais antigo do gráfico no minuto, porque é a partir de lá que a gente vai começar a nossa análise para não ter como realmente a gente ver nada na frente. Então deixa eu até tirar aqui da tela. Beleza, a gente não viu nada. Puxamos ali no gráfico de 1 minuto, vamos estar trazendo aqui para os 5 minutos e a partir de agora a gente começa a nossa análise. Então vamos lá, pessoal. A gente tem que entender 3 conceitos. Número 1, o primeiro conceito que a gente está buscando aqui é o conceito da liquidez, né? Então, o que é liquidez aqui? Liquidez. Liquidez, pessoal, é o que fica acima dos topos em uma tendência de baixa ou abaixo dos fundos, certo? Isso aqui é extremamente importante, é por meio dela que a gente consegue entender os conceitos de mercado. Os maiores bancos utilizam desse conceito de liquidez porque é basicamente oferta e demanda e o mercado é movido pelo preço, que é baseado em oferta e demanda, fechou? Então a liquidez boa vai ser aquela da partir de 5 minutos para cima, tá? São liquidez mais validadas. O interessante é pegar a liquidez do 5 minutos para cima, para a gente ficar de olho nessas movimentações, beleza? Então aqui, pessoal, a primeira coisa que a gente vai estar marcando são os topos e fundos dessa tendência, certo? A gente já vê que o mercado está numa tendência de baixa aqui, né? Há algum tempo, então a gente já vai marcar os topos e fundos válidos. No caso, esse topo aqui é um topo válido porque ele faz o movimento de BOS, tá? 1, 2, 3, beleza? E aqui embaixo temos fundos válidos, ó, que seria esse fundo aqui, por conta do movimento de BOS de alta, que é 1, 2, 3. Fechou? Então teve uma renovação de máximas ali, deixou esse fundo válido. Agora, pessoal, a gente já tem o mapeamento das duas regiões mais fortes de liquidez no momento presente. A gente vai diminuir o tempo gráfico e vai buscar, num período menor, possibilidades próximas ao preço. Então a gente vê que o preço ele deu uma disparada para cima muito forte. Quando o preço dispara para cima e não gera uma continuidade de alta nítida, isso geralmente costuma devolver o movimento por completo, fechou? Logo aqui atrás, a gente tem também uma zona de liquidez, que seria esse grande POI de vendas aqui. Isso aqui cria uma zona de oferta. Zonas de oferta tendem a ser respeitadas pelo preço, beleza? E lá na frente o preço entra nessa zona de oferta, limpa a liquidez desse topinho válido aqui, ó, o preço faz 1, 2, 3, validou o topo, limpou a liquidez daquele topinho. Então o que a gente está presenciando agora é uma captura de liquidez
que está limpando a liquidez da zona de oferta. Isso gera muito contexto para vendas, tá, pessoal? Logo aqui próximo ao preço, a gente consegue ver que ele também andou de lado, gerando uma consolidação do preço. Fechou? Ele pode ser marcada dessa forma aqui. Seria uma estrutura de Wyckoff de distribuição, tá, pessoal? Então o preço ele vai lá, limpa a liquidez dessa lateralização nesse pavio, vem puxando forte para baixo, não gera ali uma captura de liquidez expressiva, com choque da maneira como a gente gosta de trazer aqui. Porém ele vem limpando para baixo e o que a gente espera é que ele dê umas corrigidas e volte caindo, gerando POIs de venda, tá, pessoal? Isso aqui é o que é esperado. Fora isso, a gente gostaria de ver também o preço subindo, né? Depois de fazer uma limpa da liquidez dos fundos. Então a gente tem aqui um fundo válido por meio do movimento de BOS, que seria esse fundinho aqui. Só que ele não é o dos melhores, tá, pessoal? Justamente por conta daquilo que eu mapeei com vocês. Tem um fundo melhor mais atrás. Temos também uma zona de demanda aqui a partir daquele POI. POI, pessoal, é esse movimento de 1, 2, 3. Renovou as máximas. Ele quebra as mínimas, gerando choque, que é o padrão de reversão. E logo em seguida, quebra as máximas, gerando POI, que é o movimento de continuidade de alta. Tudo isso se torna uma zona de demanda, o preço testa e sente a demanda entrando, gerando essas impulsões de alta aqui, ó. Então ele testou, sentiu, gerou impulsão de alta. Então aqui, pessoal, a gente tem um contexto alinhado também de fundo válido com zona de demanda. Então a gente quer ver aqui, ou ele vem caindo, puxando forte com POIs de venda, ou ele captura a liquidez, vem subindo, gerando POIs de compras, beleza? Fora isso, pessoal, o que a gente pode ficar de olho aqui também? Caso o preço ele rompe, aqui, né, ele venha subindo e acabe rompendo essa zona de oferta, a gente quer ver ele corrigindo fraco, mostrando um movimento harmônico e subindo novamente, gerando aqui um POI de continuidade de alta, certo? Mostrando pra gente que zonas de oferta não estão sendo respeitadas pelo preço no momento presente. E mais acima a gente quer ver então capturas de liquidez com POI ou até mesmo choque, dependendo da situação, caso ele venha subindo, comece a criar liquidez aqui com microestrutura e vem limpando com o movimento de reversão de tendência chamado choque, beleza? Choque é o change of character, é a mudança da característica do preço. Antes estava subindo, era uma característica de alta, e agora está caindo, é uma característica de baixa. E aqui abaixo do fundo a gente quer ver também oportunidades de compra com POI ou rompendo ali a região, oportunidades de venda com POIs de venda. Então é isso, pessoal. Mapeamento feito. A gente vai estar querendo aqui pegar essas posições no tempo gráfico de 5 minutos mesmo. E vamos ver o que ele se desenvolve. Então vamos dar play aqui, pessoal. Ó. O preço ele vem subindo, certo? Ele cai, dá umas corrigidas, volta caindo. Beleza? Certo? Vem se movimentando dessa maneira. E aí ele vem subindo de novo. Vamos ver o que ele gera aqui. O preço está lá, está se movimentando. Toca na região, assim como a gente comentou, né? Ele vem caindo, entra na região. Aqui ele desenvolveu aquilo que a gente tinha mapeado, pessoal, do preço dar uma corrigida, né? Ele cai, dá uma corrigida, vem caindo de novo, gerando POI de vendas. Nesse caso, a corrigida foi um pouco maior do que o esperado, né? Ele corrige bastante, volta caindo. E bem aqui, ele gera o nosso POI de venda, que é esse movimento de 1, 2, 3, quebra topos e quebra fundos. Valida toda essa região como uma zona de oferta. Lá na frente, a gente consegue ver aqui o preço testando essa região. A entrada seria aqui, stop acima dos topos, para pegar uma movimentação de 3 vezes o nosso risco. Beleza? Então o preço vai lá. Deixa eu levar para cá. Ele vem se desenvolvendo e pega ali nosso alvo de 3 vezes o nosso risco. Essa daqui foi a primeira operação, tá, pessoal? A gente costuma utilizar aqui 3 vezes o risco, então a gente já pode marcar aqui como 3 vezes o nosso risco. Vamos colocar que a gente está operando aqui com $100, beleza? Então $100 a gente estaria então com o capital atual, né? Então total
igual... Cadê? 300 dólares. A gente está com 300 dólares agora. Beleza? Vamos estar mantendo essa margem aqui. Total bruto. Aqui a gente está com 300 dólares. Positivo. Fechou? Calma aí, pessoal. Deu um probleminha aqui. A gente está com 300 dólares positivo. Caso a gente coloque aqui... Vamos colocar os stops também da mesma maneira para a gente conseguir deixar definido aqui. Total bruto de retorno. De positivo, né? Positivo. Total bruto de negativo. Fechou? Então aqui a gente vai atualizando. Por enquanto a gente está com 300 dólares positivo e 0 dólares negativos, né? Então tá colocando aqui 0 dólares negativo. Vamos deixar aqui em cima. Essa foi a primeira operação, 3 vezes o nosso risco. Agora a gente quer ver o preço limpando a liquidez, vir subindo, gerando POIs de compra, tá? Então ele limpa a liquidez, vem subindo e bem aqui ele gera pra gente o nosso POI, que é esse movimento de 1, 2, 3, quebra fundos e quebra topos, beleza? Esse é o POI de alta, ele gera pra gente aqui uma zona de demanda. A entrada pode ser exatamente ali no teste, stop abaixo dos fundos, para pegar uma movimentação de 3 vezes o nosso risco. O preço vai lá, testa a região, acaba levando um stop nesse movimento. Tudo bem, natural do preço. A gente vai marcar ali o nosso stop. Então agora a gente tomou um stop de 100. Beleza? Quando a gente perde 1. Quando a gente ganha 3. Beleza? Então RRR aqui igual 3 vezes o nosso risco. Fechou? Então a gente tomou 300 de lucro e agora tomamos menos 100 aqui de prejuízo. Agora, pessoal, a gente vai estar aqui ignorando essa oportunidade, já que ele acabou falhando, certo? Naquela movimentação, e a gente vai esperar a próxima movimentação. O preço ainda está dentro daquela zona lá, certo? Ele começa a dar uma corrigida. Começou a subir aqui. Tudo bem. A gente vai esperar esse movimento. Veio subindo. Olha só, pessoal, aqui mais embaixo ele acaba configurando de novo outro POI aqui. Fechou? Então ele configura o POIzinho aqui, aquele movimento de 1, 2, 3, quebra fundos, quebra topos, um pouco mais embaixo, valida a posição, uma nova configuração aqui embaixo, e aí ele vem subindo e gera aqui pra gente 3 vezes o nosso risco, certo? Então aqui a gente já pode mapear essa oportunidade. O preço foi lá, gerou mais 3 vezes o nosso risco, então a gente acabou levando aqui, em vez de 300, agora a gente está com 600 dólares bruto de lucro, né? E 100 no prejuízo ali, totalizando 500 líquido, mais ou menos, né? Dependendo das corretagens e tudo, mas aqui a gente está levando em consideração a corretagem. E aí o preço veio subindo. Fechou, pessoal, ó. Agora ele está se movimentando aqui dessa maneira. Vamos deixar o dia passar, ó. Beleza? E a hora que ele chegar aqui, próximo à próxima região, a gente já pega essa movimentação. O que a gente quer ver, pessoal, é ele dar uma rompida aqui nessa parte de baixo, voltar corrigindo e voltar caindo, gerando POI de venda. Beleza? Então ele vem andando aqui, fica lateral por um bom tempo. Explode para cima. Chega lá na zona de oferta de novo. Deixa eu estar trazendo para cá a nossa contagem, né? O preço chega na zona de oferta, a gente quer ver esse cenário. Ele sobe, fura a região, corrige de forma harmônica, volta a subir novamente, gerando POIs de compra. Vamos ver o que acontece? Ele está subindo. Beleza? Vamos ver aqui que ele vem se desenvolvendo pra gente.
Pera lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha então. O preço voltou para a região de oferta e começou a andar de lado agora. O que a gente quer ver aqui, ó? Tá próximo ali de 1 da manhã. Vamos esperar chegar às 10 da manhã, que é um bom horário para começar a operar. É quando o mercado americano abre. Então, por enquanto, ele está aqui 4 da manhã, 5 da manhã, 9 da manhã, 10 e meia. Fechou. Aqui, 11 horas mais ou menos. Então, a partir daqui, pessoal, a gente vai fazer uma nova análise para o preço. Fechou? Vamos manter esse padrão aqui, fazer uma análise para o preço, a partir das 10 da manhã. Então, o preço ele veio corrigindo aqui, tá, pessoal? A partir daqui, a gente já sabe que ele tem esse POI como um POIzinho bacana aqui para vendas. Ó, se a gente puxar a POC, dá lá em cima. Esse é o volume profile, a POC é a linha vermelha. Mostra maior quantidade de volumes nessa movimentação. O que a gente quer ver? A gente quer ver o preço testando a região e vir caindo. Beleza? Então, a gente deixaria uma ordem apregoada ali. Stop acima dos topos. Para pegar aqui uma movimentação de 3 vezes o nosso risco. Bora lá ver se ele pega. O preço sobe mais um pouco. Continua caindo. Não pega a ordem quando ele fura, né, a região. A gente já desconsidera aquela oportunidade. A não ser que agora ele volte para testar e venha caindo, criando um padrão de validação, que seria o POI de venda, a gente não entra nessa oportunidade. Fechou? A partir de onde ele está aqui agora, a gente mantém a análise ali para POIs de venda rompendo a estrutura. Então a gente não faz nada, a gente só espera aqui. Vamos ver o que ele vem gerando. O preço ele está se movimentando aqui. Sobe mais um pouco, cai. Tá dando uma olhadinha. Beleza. Ele entra na região e fura ela. Quando ele fura a região, ele mostra que zona de oferta não está sendo respeitada. Então a gente para de pensar em oportunidades de venda e começa a pensar em compras. Beleza? Então a gente já deixa esse pensamento ligado. Quando ele vem subindo um pouco mais, hora que ele configurasse um padrão como esse, ó, deixa eu voltar para vocês. Isso aqui, pessoal, é exatamente aquilo que eu queria que vocês vissem aqui atrás, que é o padrão rompendo essa região. Então ele rompe, calma aí, ele rompe, dá umas corrigidas, volta subindo, gerando POIs de compra, beleza? Então aqui é exatamente isso, o preço foi lá, rompeu essa região de oferta, deu umas corrigidas, voltou subindo, e a hora que ele volta subindo, ele vem gerando aqui o nosso POI, que é esse padrão aqui. O preço vem, faz 1, 2, 3, quebra fundos e quebra topos. Nesse caso, ele está validado, tá, pessoal? Pode parecer que ficou nivelado, mas na verdade não. Os topinhos estão aqui um maior do que o outro. Ó. Se a gente traçar uma linha ali, fica nítido que um topo está maior do que o outro nessa movimentação. Então aqui é um movimento válido, validou o POI. Toda essa região aqui é uma região de demanda, tá? A entrada de compra poderia ter sido feita aqui. Stop abaixo dos fundos, para pegar aqui um movimento de 3 vezes o nosso risco. Beleza, pessoal? O preço então vai lá, pega na região e atinge ali o nosso ganho de 3 vezes o nosso risco. Olha só que legal, pessoal. Olha lá, o preço foi lá, atingiu, mais 3 vezes o nosso risco. Então agora a gente está 900 vezes positivo aqui, né? No caso, 900 dólares, mais 3 vezes o nosso risco ali. E agora, pessoal, a gente vai esperar outras movimentações aqui. O preço ele vai se movimentando, tá? Chegou agora às 10h30. A gente mantém a análise aqui porque o contexto é o mesmo, ele está dentro daquela região de oferta. O preço despenca muito, cai muito forte, sentiu muita oferta naquela região. E volta para a zona de demanda aqui embaixo. Isso aqui, pessoal, esse contexto todo de sobe, entra na zona de oferta, cai, entra na zona de demanda. Então isso aqui tudo é uma troca de liquidez, tá? É uma movimentação padrão do mercado. O mercado ele vai em busca de liquidez em liquidez, como se fosse um imã, entendeu? Então ele está aqui agora, dando umas andadas, certo? Não está gerando nada demais no movimento. E ele fica aqui por um bom tempo, tá, pessoal? Ele vai ficar nivelando aqui, sentindo a liquidez, criando contexto.
Beleza, vamos ver aqui o que ele faz. Enquanto ele ficar nessa zona aqui, a gente não mexe em nada, tá, pessoal? Porque aqui tem uma zona de manipulações, beleza? Então ali atrás tinha liquidez para ser capturada. Já onde ele tá agora, não. Então não tem necessidade de a gente ficar querendo pegar oportunidades aqui dentro. Tem que esperar o preço agir. Ele já ficou 2 dias na mesma zona parado. Beleza? A gente pode começar a querer marcar aqui, pessoal, uma estrutura, certo? Então o preço caiu forte, começou a corrigir fraco, e aí agora ele está andando de lado nessa região. A gente já pode começar a marcar a estrutura a partir daqui, tá? Então aqui a gente pode ver uma estrutura nesse sentido. Ele anda de maneira lateral nesse sentido, criando liquidez. Quando ele limpar a liquidez abaixo dos fundos, gerando choque, ou então POI, ele limpa, volta subindo, gerando POI de compra, a gente vai ter uma oportunidade de compra válida aqui. Caso ele só queira vir subindo, dar umas corrigidas, volta a subir novamente, gerando POIs de compra, fica válido esse movimento também. Fechou, pessoal? Então é isso. Então, ali, além disso, caso ele quebre a zona, vai ter ali a oportunidade para vendas também. Então o preço ele continua se movimentando. Ele estica bastante, certo? Fica ali num vai e vem danado, não gera nada demais. Estica novamente. E aí aqui ele gera pra gente a nossa oportunidade. Exatamente como a gente mapeou, pessoal. Ele sobe forte, cai, corrigindo, volta subindo, gerando POIs de alta. O desenho está aqui do lado, na direita, certo? E aqui foi o que foi desenvolvido. O preço subiu, voltou corrigindo. Hora que ele sobe novamente, ele gera o nosso POI aqui, ó. O preço faz 1, 2, 3, quebra fundos, quebra topos. Validou o nosso POI. Toda essa região é uma região compradora, tá? A entrada vai logo aqui, quando o preço retestar. Stop abaixo dos fundos, para pegar uma movimentação de 3 vezes o nosso risco, beleza? Então o preço vai lá, testa a região e explode até 3 vezes o nosso risco. Com o nosso gerenciamento aqui, a gente sobe, né, para $1.200 de lucro bruto e $100 de lucro de prejuízo, né? Então 1.200 para $100. Fechou? E agora a gente tem que esperar uma nova oportunidade. Caso ele queira vir se estendendo, tá, pessoal? Já fazendo uma análise a partir daqui, como já é 10 horas da manhã ali no gráfico. Caso ele queira vir se estendendo, dando umas corrigidas, gerando POIs de compra, a gente vai participar de todos esses movimentos por conta, né, das características da liquidez aqui atrás. Então seria um movimento para continuidade de alta. Então ele se estende, corrige, certo? Aqui ele gera um POI. Esse movimento a gente participaria dele, tá? Então aqui levaria um stop nessa movimentação. Cadê? Deixa eu botar para vocês aqui, ó. Então entrada ali, stop abaixo dos fundos, levaria um stopzinho nessa oportunidade. A gente já pode mapear ali como menos 200. Fechou? E vamos continuar aqui nessa movimentação. Então agora ele voltou a cair, saiu da estrutura, acabou entrando na estrutura de novo. E a gente mantém aqui o mesmo planejamento. O preço vai lá, sai da estrutura novamente, fica ali nivelando nesse ponto. E o que a gente quer ver aqui é exatamente a mesma coisa. A gente vai ter ali aquele topo agora, tá? Esse topo aqui, a gente chama ele de BSL, tá? É um topo de liquidez para vendas. Então, caso o preço queira ficar andando dentro dessa região para disparar, é legal. Só que se ele romper essa região e começar a cair, também é válido. Então, a gente quer ver aqui POIs de venda nesse topo. E aonde ele está agora, a gente quer ver uma estrutura acumulativa. Então, se ele ficar aqui, ele sobe um pouquinho, começa a cair e gera aqui uma lateralização, cria um contexto bem bacana para a gente pegar aqui uma continuidade dessa tendência de alta, certo? Então vamos dar uma olhada no que o preço faz. Ele nivela ali, começa a cair,
certo? Cria pra gente a nossa estrutura. Olha só, a estruturinha tá bem aqui. Ele nivela fundos, deixa os topos ali. Ele limpa a liquidez e gera pra gente aqui o choque, exatamente da maneira como a gente estava mapeando, ó. Entrada vai exatamente aqui no 50%. Stop abaixo dos fundos, para pegar uma movimentação de 3 vezes o risco. Vamos ver se ele desenvolve aqui como a gente mapeou. Ele pega a região, acaba levando um stop aqui. Não quis desenvolver tão bem. A gente coloca ali como $300 de perca, tá? Ele estica um pouco mais para baixo. Anda de lado lá na parte de baixo, né? Fica andando de maneira lateral lá embaixo. Volta a subir. Sentindo liquidez. Aqui, pessoal, vamos esperar chegar 10 horas da manhã para eu fazer uma nova análise para vocês. 10h30. A hora que ele cruzar aqui a linha pontilhada, a gente consegue já estar analisando. Cruzou, fechou. Então aqui, pessoal, ele acaba quebrando aquele topo assim como eu comentei com vocês, certo? Só um minuto, vamos lá, pessoal. Voltei aqui, tive um probleminha aqui na parte da gravação. Mas beleza. Ele tá voltando aqui, né? Ele começou a corrigir de novo, limpou a liquidez. O que a gente quer ver, então, é ele caindo, gerando POIs de venda. Então o preço ele vem caindo, certo? Valida o nosso POI bem aqui. Toda essa região é uma região favorável a vendas. Stop acima dos topos. Para pegar aqui uma movimentação de 3 vezes o nosso risco. Então o preço ele volta ali para testar, né? Caso ele volte. Ele nivela, acaba passando, a gente desconsidera essa movimentação. O que a gente quer ver então agora, pessoal? Mesma coisa que a gente tinha visto aquela vez. Preço indo lá, limpando a liquidez acima dos topos, volta corrigindo, gerando POIs de venda, beleza? Fora isso, ele pode só vir corrigindo, caindo, gerando POIs de venda também. Então, por enquanto é isso aqui, pessoal. O preço foi lá, saiu da estrutura, gerou pra gente uma continuidade de alta. Ele ainda está dentro daquela zona de demanda macro, tá? A gente desconsidera aqui esses POIs e choques que tinham mapeados ali atrás e mantém a oportunidade para venda próxima aqui. Então, preço limpa a liquidez, vem caindo, gerando POIs de venda. Vamos lá ver o que acontece, ó. Então, o preço ele vem, estica aqui nessa movimentação, dá umas corrigidas, volta a cair. Não cai por completo, né? Ele dá umas corrigidas ainda, continua subindo. Limpa a liquidez da estrutura. E agora a gente quer ver um POI de venda. Ele rompe a estrutura, agora muda aqui o conceito, né? Que a gente quer ver ele gerando exatamente o que ele gerou agora. O preço vem, sobe, corrige, volta subindo, gerando POI de compra. Então aqui ele gerou já o POI que faz rompimento. A gente já pode estar colocando uma entrada ou nesse POI de baixo ou no POI de cima, tá? Os dois são bem válidos. Vou colocar no de baixo porque ele foi o que gerou primeiro. Mas se a gente puxar no movimento todo onde forma os dois, a POC dá no de cima ali. Então a chance do de cima desenvolver também é grande, tá legal? Então o preço vai lá, testa a região, beleza? Sente a liquidez entrando e aí ele vai lá e pega o nosso alvo de 3 vezes o nosso risco. Ele pega e já devolve tudo numa só, tá, pessoal? Então tem que ficar bem esperto com essas movimentações, tá? Não tá desenhando aqui. Mais uma operação com 3 vezes o risco. A gente sobe agora para 1.500 de lucro e 300 de prejuízo. Beleza?
Agora, pessoal, o que a gente quer ver, né? Lembra que a gente tem aquela estrutura lá atrás ainda, que gera aqui uma zona de oferta. A gente vai querer ficar vendo movimentações próximas a isso. Como ele entrou na zona de oferta de novo, caso ele queira vir caindo, gerando POIs de venda, fica válido. Então a gente tem que analisar essa oportunidade. O preço ele dá umas corrigidas ali, fica nesse vai e vem e acabou. Beleza, pessoal? Então esse aqui é o tipo de backtest que a gente tem que trazer, tá? Puxa desde lá de trás, vem mapeando tudo certinho, segue os mapeamentos à risca. Aqui eu não defini ao certo o horário de parar de operar, tá? Mas é importante a gente definir o horário que a gente quer começar a operar e o horário que a gente quer parar de operar e entrar em todas as oportunidades que estão bem configuradas dentro do nosso operacional, beleza? Então aqui, vamos tirar agora a prova real do backtest, né? Ver se realmente funciona, qual que é a expectativa para esses movimentos. Então, pera aí, pessoal, deixa eu tirar o alarme ali. Então, fechou, ó. A gente fez ali, então, 1.500 dólares de lucro bruto, né? E 1.300 dólares, 1.300 não, 1.300 dólares só de prejuízo, totalizando aqui, então, um total líquido, né? Deixa eu estar trazendo aqui. De mais 1.200 dólares, beleza? Então a gente saiu com 1.200 dólares positivo. Isso aqui foi um backtest realizado desde o dia 31 de agosto, tá? Foi bem aqui, né? Então desde o dia 31 de agosto até hoje, dia 11/7, né? 11 de setembro. Um backtest relativamente curto, tá? Só que teve um ótimo desenvolvimento aqui. Vocês viram que se a gente seguir a gestão, né, à risca, se a gente seguir o gerenciamento à risca mais o risco-retorno, porque a magia do mercado financeiro está no risco-retorno de fato, a gente consegue ter um lucro exorbitante utilizando pouco, tá? Então ali com 100 dólares a gente conseguiu transformar em 1.200 dólares em pouquíssimos dias, fechou? Então vamos juntos, pessoal. Segue aí o canal, se inscreve, dá o like, deixa aí o sininho ativado também para vocês receberem as notificações quando eu postar novos vídeos. Eu atrasei o vídeo de sábado, né? Tive ali um contratempo, acabei mandando meu computador para arrumar, mas estou aqui de volta e estou pensando em criar um Instagram também para começar a fazer postagens para vocês, fechou? Então vamos junto. Fui!